Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquinha, professora de vocês do 8º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre a monarquia versus o parlamento e vamos ver como ocorreu essa disputa entre monarquia e parlamento na Inglaterra do século XVII. Quem vai acompanhar a gente durante essa aula como intérprete é o Ezion, né? Então, agora a gente está pronto para saber quais são os objetivos da nossa aula. Por que a gente está estudando? Vai estudar, então, essa disputa entre monarquia e parlamento na Inglaterra. Os nossos objetivos são identificar os aspectos políticos, sociais, econômicos que existiam ali na Inglaterra durante o século XVII. Também um outro objetivo é compreender como tais elementos contribuíram para a alternância do regime de governo existente ali na Inglaterra. Bom, no século XVI, a Inglaterra ela era governada pela Rainha Elizabeth I. Nós estamos falando, então, de um grande nome que representava o absolutismo monárquico na Europa. A Rainha Elizabeth I, ela foi a grande responsável por transformar a Inglaterra em uma grande potência econômica e naval. E dentro da política praticada pela Rainha Elizabeth I, nós vamos ter também o enriquecimento de 3 grupos em especiais. A burguesia, que eram os comerciantes e que também já trabalhavam com o comércio, com a manufatura. Nós também vamos ter, né, ali os pequenos proprietários de terras, que eram conhecidos como yeomen, e também a pequena nobreza rural, que eram conhecidos como gentry. Esses grupos enriquecem bastante e vão começar a ganhar alguns benefícios. Olha só um dos benefícios que eles ganham, né? Através das leis de cercamentos, a produção de lã e algodão aumentaram, né, nesse momento. Eles vão fazer o seguinte, eles vão cercar terras. Mas essas terras em que são cercadas, principalmente pelos burgueses e pela gentry, eles vão ser cercados e vão acabar expulsando os camponeses que ali viviam nessas terras. Esses camponeses, eles praticavam uma agricultura de subsistência e lá viviam a sua família, lá eles criavam animais. Porém, o que vai acontecer? Esses camponeses, sendo expulsos dessas terras, eles vão acabar indo para a cidade e vão acabar procurando emprego, vão estar, na verdade, à deriva, procurando um meio de sobreviver. Olha só, né? Vai ocorrer o que nós chamamos de êxodo rural, provocando uma massa de trabalhadores desempregados. E você, sabe o que é êxodo rural? O êxodo rural, ele é um termo que designa a locomoção de habitantes do campo para centros urbanos. Acompanha-se do êxodo rural a exploração de uma mão de obra barata e a desigualdade social. Esses camponeses que vão sair do campo através das leis de cercamentos, vão acabar localizando, indo para a cidade, não vão ter emprego, vão acabar criando massas de desempregados e acabar aceitando trabalhar por um preço menor, uma mão de obra mais barata. Você conhece pessoas que saíram do campo em busca de melhores condições de vida e foram viver em centros urbanos? O êxodo rural, ele é uma realidade no nosso mundo e nós encontramos ele a partir de histórias que estão ao nosso redor no cotidiano. Muitas vezes, os centros urbanos, eles não proporcionam condições de vidas dignas aos migrantes. Que fazem esses migrantes, eles vêm então do interior, do mundo rural, vindo para a cidade em busca de melhores condições. E, faltando moradia e emprego, a desigualdade social e as diferenças sociais acabam ficando bastante expostas, principalmente a esses indivíduos que vieram através do êxodo rural. A falta de condições dignas de vida, muitas vezes, traz raízes históricas. Vamos analisar
com o tema da aula, como as migrações de populações alteram a dinâmica de um país, e isso vai ocorrer na Inglaterra ali a partir do século XVII, alterando toda uma transformação da história da Inglaterra, e como ele vai trazer consequências para o mundo. A vida cotidiana que levamos hoje tem por base os eventos históricos que veremos a seguir. Através desses eventos históricos que ocorrem na Inglaterra, a partir das leis de cercamentos, nós vamos ter uma grande transformação que vai acabar chegando na implantação do sistema capitalista, alterando diretamente toda a dinâmica da humanidade até os nossos dias. Chegamos aqui na nossa primeira atividade. Quero que vocês leiam essa atividade com atenção. A gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Vamos ver qual é a resposta da nossa atividade. A pergunta era a seguinte: o que aconteceu com os camponeses nos centros urbanos após serem expulsos do campo? A resposta é: sofriam com o desemprego e se sujeitavam a trabalhar por salários baixíssimos. Bom, agora nós vamos falar sobre as disputas que ocorreram entre a monarquia e o parlamento no século XVII. Os sucessores da Rainha Elizabeth I, aquele grande símbolo do absolutismo monárquico, serão o seu sobrinho Jaime I e, após Jaime I, o seu filho sucessor Carlos I. Eles tiveram grandes divergências políticas e religiosas que vão envolver a sociedade inglesa e vão incluir um grupo bastante político, bastante importante na construção da história da Inglaterra, que é o parlamento. Nessas disputas políticas e religiosas, nós vamos ter aí, então, alguns grupos, né? As divergências, elas vão estar no campo religioso entre um grupo de anglicanos versus puritanos, e nas divergências políticas nós vamos ter a recusa do parlamento ao poder absolutista. Vamos falar um pouco mais sobre isso? As disputas religiosas. Burgueses, que eram aqueles comerciantes, e a gentry, que eram a nobreza rural, eles acreditavam, as crenças deles estavam ligadas principalmente ao que eles chamavam na Inglaterra de puritanismo. Na Inglaterra, eles chamavam de puritanismo principalmente, né, um ramo do protestantismo calvinista. Nós vimos, né, já havia se passado a chamada Reforma Protestante, onde, questionando-se o poder da Igreja Católica, surgiu uma outra religião, o protestantismo. E, olha só, esse puritanismo, ele pregava que a Igreja deveria ser independente do Estado, ou seja, a Igreja não participaria das escolhas do governo. Do outro lado, nós tínhamos, então, a nobreza e a monarquia que praticavam o anglicanismo. O anglicanismo, ele é uma religião protestante, igual ao puritanismo, mas ela foi criada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, que aliás era o pai da Elizabeth I, ele vai construir a ideia do anglicanismo, onde ele utiliza alguns conceitos ainda do catolicismo, mas com uma independência, né, do Vaticano. Veja só, esse anglicanismo, ele pregava que o chefe da igreja deveria ser o chefe do Estado, ou seja, dentro do anglicanismo não existiria a separação do governo com a igreja. O mesmo chefe do governo, ele faria parte, dominaria as crenças religiosas também. Nós temos aqui, então, o nosso quiz. Quero que vocês leiam o quiz com atenção. A gente já volta daqui a alguns minutos para ver qual é a resposta correta.
vamos ver qual é a resposta correta do quiz. A pergunta era: o que pregava o anglicanismo? A letra A está dizendo aqui, um Estado laico. A letra B, o catolicismo apostólico romano. E a letra C, que o chefe da igreja deveria ser o chefe do Estado. A resposta correta do quiz é a letra C. Então, o anglicanismo, ele pregava que o chefe da igreja deveria ser igualmente o chefe do Estado, o governo, o rei. Vamos partir agora para as disputas políticas. Vimos as disputas religiosas que existiam entre puritanos e entre anglicanos, e as disputas políticas, elas estavam localizadas principalmente dentro do parlamento inglês. Dentro do parlamento inglês existiam duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que eram os representantes da nobreza, e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns estavam contidas nelas os burgueses, aqueles comerciantes que vinham enriquecendo, e a gentry, que era uma nobreza rural, mas que, assim como os burgueses, praticavam já uma agricultura comercial. Olha só, os reis Jaime I e Carlos I passam a abusar do poder absolutista e eles vão utilizar um dos conceitos do absolutismo, que é o conceito do direito divino. Também acabam burlando e passando por cima de várias leis constituídas e de direitos adquiridos dentro do parlamento. E daí, olha só o que vai acontecer. Vai começar a crescer uma grande oposição da Câmara dos Comuns com relação a esse absolutismo monárquico. Veja só, essas disputas religiosas de puritanos versus anglicanos e de Câmara dos Comuns versus Câmara dos Lordes vai acabar gerando um conflito muito maior. Entre o ano de 1642 e 1649 vai ocorrer uma guerra civil porque envolvia-se todas essas ideias vigentes. Chegamos aqui no nosso quiz. Leiam com atenção e a gente já vê qual é a resposta correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do quiz? A pergunta era: entre os grupos encontrava-se dividido, entre que grupos encontrava-se dividido o parlamento? Letra A, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Letra B, Câmara dos Protestantes e Câmara dos Católicos. E letra C, clero
e burguesia. Vamos ver qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Os grupos em que o parlamento encontrava-se dividido na Inglaterra era a Câmara dos Lordes, composta pelos membros da nobreza, e a Câmara dos Comuns, que era composta pela burguesia e a gentry. Chegamos então na nossa retomada. O que a gente viu nessa aula? Quais as coisas que nós aprendemos nessa aula? Primeiro, a gente viu que através das chamadas leis de cercamentos vai ocorrer a expulsão dos camponeses. Como assim? Os burgueses e a gentry e os yeomen, eles vão ganhar vários benefícios da Rainha Elizabeth I e dentre esses benefícios eles vão ganhar terras. Os camponeses que viviam de uma agricultura de subsistência nessas terras vão ser expulsos com suas famílias e vão ter que praticar o que a gente chama de êxodo rural. Eles vão para a cidade e acabam trazendo levas, transformando-se em levas de desempregados, acabando trabalhando por uma mão de obra barata. Nós vimos também que os reis Jaime I e Carlos I, eles vão vivenciar várias divergências políticas e religiosas. Essas divergências, elas vão transformar a história da Inglaterra e a história do mundo, né? Dentre as disputas políticas, nós vamos ter o parlamento inglês, que ela acabava encontrando-se dividido entre a Câmara dos Comuns, que eram a burguesia e a gentry, e a Câmara dos Lordes, que eram os representantes da nobreza. Também nós vamos ver que entre as disputas religiosas existiam a disputa dos anglicanos, que tinham a intenção de manter o chefe do Estado como o chefe da igreja, e nós vamos ter os puritanos, que vão acabar também fazendo parte, né, que a grande maioria dos puritanos, eles eram burgueses e a gentry, e eles vão acabar dizendo que não. O Estado e a Igreja devem se separar. Governo e religião são coisas que não devem se misturar. Nessas disputas políticas e econômicas vão acabar provocando uma guerra civil que vai rolar entre o ano de 1642 e 1649. Essa foi a nossa aula sobre a monarquia versus o parlamento na Inglaterra no século XVII. Até a próxima, pessoal!